Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde deste domingo se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 20 até o 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20 até o 30. Vamos ao texto. Da tua santa presença não me deixes. Disse Paulo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Queridos irmãos, a carta aos Coríntios foi escrita para uma comunidade problemática. Uma comunidade que tinha problemas de relacionamento. Uma comunidade que tinha problemas quanto ao uso dos dons. Uma comunidade que tinha seus líderes. Uns são de Apolo, outros de Paulo. As suas dissensões. Uma comunidade que tinha vida profana
A carta aos Coríntios é uma carta a uma igreja problemática. Você já viu alguma igreja problemática, meu irmão? Você conhece alguma igreja que tenha problemas de relacionamento? Você conhece alguma igreja que tenha problemas de divisão? Você conhece alguma igreja que se dividiu porque um líder foi para outra igreja e levou quase todos os membros para fundar uma outra igreja? Você já viu? Você já viu alguma igreja que tem problemas de adultério? Você já viu alguma igreja que tem problemas de prostituição? Então, a igreja de Coríntios é uma igreja problemática, como muitas do nosso tempo. É uma igreja que teve uma experiência impactante com Deus, mas as pessoas não deram tanta importância. E Paulo escreve 3 cartas, segundo a história. Uma dessas cartas se perdeu, por isso nós temos 2. Paulo orienta. Paulo chama a atenção de crentes. Paulo, ele exorta crentes. Paulo tem muito trabalho com a igreja de Coríntios. As influências da igreja de Coríntios não são nada boas. O texto é um texto que nos remete a algumas coisas importantes. Paulo, ele está afirmando que a retórica e a reflexão teológica tão admirada daquela época falharam. Paulo está dizendo que esta retórica, esta reflexão teológica do seu tempo, não conseguiram levar as pessoas a conhecer a Deus. É isso que Paulo está dizendo. No mundo onde eles viviam entre tantos sábios, filósofos, líderes, eles não conseguiram levar as pessoas a conhecer a Deus. É um inchaço de um conhecimento artificial, um conhecimento que não toca o coração, um conhecimento que não leva as pessoas a se aprofundarem. Você conhece alguma situação semelhante ao nosso tempo, meu querido? Pessoas com tanto conhecimento, pessoas que atribuem a si experiências pessoais com Deus lá no seu quarto, lá no monte. Deus falou com tal pessoa, Deus revelou tal coisa para tal pessoa. Mas essas coisas não conseguem impactar nem mesmo os da sua comunidade. Você conhece alguma situação assim, meu irmão? Pois é. Então esta carta é para mim, esta carta é para você. Nem o sábio, isto é, o filósofo daquele tempo, o orador, o escriba, ou seja, os judeus que conheciam as leis, nem mesmo os oradores daquele tempo, nenhum deles entendia a educação como sabedoria de Deus. Isso acontece no nosso tempo, meus irmãos. Muito conhecimento, muito estudo e pouca praticidade, pouca profundidade. Resulta numa igreja problemática, numa comunidade dividida, numa comunidade que cada um tem o seu próprio líder, que cada um tem as suas justificações, por que separaram, por que aderiram a um novo casamento. Enfim, tantos problemas, pois eles estavam sendo dirigidos por pessoas artificiais, pessoas que não tinham o aprofundamento com Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Que aquela sabedoria que eles ouviam, aqueles filósofos, estudiosos, oradores daquele tempo, não tinha nada em comparação à sabedoria de Deus. A sabedoria deles era loucura. E algo que era comum naquele tempo eram os debates, meus queridos, debates altamente sofisticados da teologia natural,
que era feito pelos filósofos, pelos epicureus, pelos estoicos, sobre a natureza dos deuses. Quantas explicações sobre como surgiu esse ou aquele Deus. Aquele mundo era um mundo de intelectuais, mas eram intelectuais que não conheciam o Deus verdadeiro. Apesar de conhecer muitos deuses, se assim nós podemos dizer, eles não conheciam um único verdadeiro Deus. Então tudo aquilo era irrelevante. Aqueles debates, aqueles conhecimentos, aquelas falácias, de nada adiantava. Não conseguia levar o povo a ter um encontro pessoal com Deus. Talvez, meu querido, você esteja vivendo uma situação assim. Você ouve muita coisa na internet, em tantas igrejas que você vai. Você não tem um lugar fixo para, junto com as pessoas, buscarem e louvarem a Deus. Você pula de igreja em igreja, tentando encontrar alguém que possa solucionar o seu problema. Alguém que possa te preencher. E você ouve tantas coisas, você tem muitas palestras, mensagens em DVDs na sua casa, livros que você lê, programas evangelísticos que você ouve, mas o seu coração continua vazio. Imagina que naquele tempo eles estavam assim repletos de pessoas com conhecimento, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. Por isso a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Por isso a igreja de Coríntios era uma igreja que deixava a desejar, justamente devido a essa realidade que eles viviam. E Paulo estava ali, orientando eles, até mesmo exortando aquela comunidade. Paulo estava dizendo que os propósitos de Deus eram alcançados por meio do que era considerado loucura, isto é, o que Paulo pregava. A fim de salvar os que depositavam a sua confiança naquela mensagem. Meu irmão, um Messias crucificado para aquele tempo era desafiador a todas as expectativas judaicas. Um homem que aparentemente estava quebrado, derrotado na cruz, não poderia ser o Messias para aquela comunidade. Um homem aparentemente fraco, um homem aparentemente que não teve respostas, que não soube se defender, aparentemente, diante dos filósofos daquele tempo, de homens que falavam difíceis, de homens que tinham aparentemente um conhecimento profundo sobre os deuses. Aquele homem na cruz então era muito fraco. E quando Paulo pregava aquele evangelho de que aquele homem que aparentemente estava fraco, pregado naquela cruz, era aquele que tinha o poder para salvá-los. Aquilo era realmente uma loucura. Dizer que aquele Cristo da cruz poderia salvar alguém. Mas Paulo dizia justamente isso. Que os propósitos de Deus eram alcançados por meio daquilo que eles consideravam loucura. Justamente aquilo que Paulo pregava. Paulo pregava aquilo que era considerado loucura, mas ele dizia, é esta loucura que pode salvar-vos da perdição eterna. Esse Messias crucificado era uma vergonha para aquela geração. Aquilo era um absurdo para aquelas pessoas, para aquela comunidade, para o mundo gentil. Era uma loucura. Um homem que foi morto na cruz, tido como maldito ser o salvador de almas. Meu querido, tanto a sabedoria quanto o poder de Deus são encontrados naquele Cristo que está na cruz. Ainda assim pode ser considerado tolo e fraco pelos homens. Mas Deus é muito mais sábio e muito mais forte do que eles. Paulo então vai exortar os coríntios a refletir sobre essa posição, ou essa classe secular, de todos os que Deus escolheu para demonstrar a natureza da sua sabedoria. Paulo vai exortá-los, despertá-los, corrigi-los.
Meus irmãos, a elite do século I era descrita como sábia. Eles eram conhecidos como os sábios, os tops daquela época. Eles influenciavam a esfera política. Eles influenciavam os nobres com os seus tais conhecimentos. Meus queridos, abram os olhos. Olha, quem é o seu mentor? As coisas que você faz, por mais que você diz, eu faço porque eu quero, mas de onde vêm as motivações para você tomar as atitudes na sua vida? Para você tomar posições políticas, posições morais? Como você descreve a moralidade? O que você sabe sobre moral? E se você sabe de onde veio esse conhecimento? Porque o nosso Deus é um Deus moral. O nosso Deus é um Deus que tem caráter, que tem uma posição firme neste mundo. Mas a sua posição, diante desse século e das coisas que você pensa, que você fala e que você luta por ela, pelos os seus ideais, de onde vem a motivação para isso? Quem são aqueles que contribuíram para formar a sua moral? Os valores que você defende, as posições morais, éticas, religiosas, políticas que você tem, são frutos de que fonte? Esta é a pergunta. Porque muitas das vezes nós tomamos posições. Na nossa vida nós somos obrigados a tomar posições relacionados aos assuntos que o nosso mundo está passando, as transformações do mundo, nós que temos filhos, nós que vamos ter, nós que temos família. Constantemente somos convocados a dar as nossas opiniões diante das transformações do mundo. A pergunta que eu te faço: de onde vem o conhecimento que você tem? As posições que você tem nesse mundo? Porque aquela geração era influenciada por esses filósofos, por esses oradores, por esses religiosos. E eles, na maioria, como Paulo está descrevendo, tinham a cruz de Cristo como escândalo, tinha o sacrifício de Cristo como uma derrota. Por isso não o aceitavam. Por que muitas vezes não aceitamos o Cristo crucificado? Porque na ordem das nossas leis que regem o nosso país, muitas das vezes nós achamos que são leis atrasadas, retrógradas, que não respeitam o pensamento alternativo. Aquilo que era considerado o alicerce da família, que é a moral, o casamento monogâmico, a família tradicional, que hoje é tão combatida pela sociedade. Vivemos tempos de mudanças e mudanças profundas na nossa sociedade, nas leis que regem o nosso país. E qual é a posição que nós tomamos? E essa posição que nós tomamos, de onde vêm as informações? Porque, meu querido, por falta de conhecimento, muitas das vezes nós somos simplesmente empurrados. Simplesmente nós somos levados pela maioria, porque não temos uma posição firme daquilo que conhecemos como ética cristã. Muitos, até mesmo cristãos, estão sucumbindo à sua própria doutrina, por não ter o conhecimento e argumento para defender suas posições, por falta de conhecimento. Aquela geração era uma geração levada pelos filósofos, pelos oradores
e religiosos da época. E não aceitaram a cruz de Cristo. Paulo vai dizer, então, Deus escolhe os loucos. Em comparação àqueles sábios, Deus escolheu loucos. Deus escolhe os fracos, em vez daqueles poderosos. E os que a sociedade secular consideravam nada. São esses que Deus escolhe. Em oposição aos que eram bajulados como pessoas importantes. Deus escolhe pessoas assim. Sabe, querido, o propósito de Deus, ao fazer isso, ao tomar essa atitude, foi justamente evitar que as pessoas se vangloriassem por causa da sua posição no mundo. É loucura. Eu sei que é loucura. Tudo isso é loucura. Não soa muito bem. Não é um som agradável aos ouvidos deste século. De um mundo transtornado. De pais despreparados. De jovens revoltados. E em rebelião com o próprio Deus e com a sua doutrina. De uma sociedade que baniu Deus da cultura. Deus não está mais na cultura. Deus não está mais entre aqueles que estão no alto escalão político, nas decisões das leis dos países. A influência é muito pequena, porque Deus foi banido. E muitos que diziam ser de Deus, quando alçaram o voo a esses altos escalões, sucumbiram e esqueceram. Deixaram de lado seus princípios cristãos. Não conseguem influenciar a sociedade. Por isso, queridos, nós vivemos numa sociedade pagã, paganizada, onde tudo aquilo que são contra os valores e princípios cristãos estão no auge, estão em ascendência. Desde as leis, do modismo, da arte, das músicas, dos teatros, dos filmes, das novelas, do lazer, da descontração. Tudo está contra os princípios relevantes da palavra de Deus. Paulo nos exorta nesta tarde, através desta carta, que isso não é nada novo, mas que a cada dia a situação está ficando mais crítica. E diante desta onda de paganismo, de ateísmo, que cresce assustadoramente entre a população, principalmente entre os jovens e adolescentes, que defendem com unhas e dentes seus ideais pagãos e ateus, que procuram estudar para falar bem e argumentar contra os princípios cristãos. De repente, é isso que impera no nosso país. Paulo está dizendo que Deus te escolheu, que Deus tem escolhido pessoas que aparentemente são fracas, loucas, por acreditar no Cristo crucificado. Mas tudo isso tem um fundo divino. Este é o jeito de Deus trabalhar. Porque tudo que é necessário para responder às questões deste mundo, àqueles que atacam a igreja de Cristo, ao sistema político religioso
social, que ataca os princípios cristãos. Estas questões todas são encontradas e respondidas à altura em Cristo Jesus. Como Paulo destacou ao dar graças, lá no capítulo 1, versículo 4 e 7, diz o texto: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta para esse mundo, ela é encontrada em Jesus Cristo, como diz o texto. Para Paulo, meus queridos, sabedoria, justiça, santidade e redenção são encontradas em Cristo. E se isto era fundamental para Paulo, é fundamental para você, é fundamental para nós, é fundamental para todos. Sabedoria, justiça, santidade e redenção são encontrados em Jesus Cristo. Por isso, nós podemos nos deleitar no Senhor. Nós estamos vendo, sim, uma decadência moral avassaladora. Tudo aquilo que era o suporte da nossa moral, do que representava família para nós, sociedade para nós, Estado para nós, todas essas estruturas, meus irmãos, estão em movimento. Leis que garantiam a moral, o respeito, o pudor. Tudo isso está em movimento, está sendo mudado. É uma força gigantesca que trabalha em prol dessa transformação, desta revolução cultural. Onde o casamento tradicional é uma coisa atrasada. Onde leis que regem a família tradicional se tornou uma coisa atrasada para a cultura atual. Então nós estamos vivendo um momento do que tudo pode. Tudo é relativo. Nada tem firmeza, tudo está em movimento, é uma solidez. O que era ontem já não é hoje. O que é hoje não será amanhã. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Talvez você não tenha percebido, porque muitos estão adormecidos nessa transformação. Porque se tem um Deus que é cultivado hoje, é o Deus chamado ego. O egocentrismo. Tudo gira em torno de mim. Então, se para mim está bom, então está bom para todo mundo. Eu não me importo com valores que regiam nossa moral. Eu não me importo com aquilo que regia a família tradicional. Eu não faço parte. Este é o egocêntrico. Isso não faz bem para mim, então eu não quero mais. E se eu não quero, se não serve para mim, pouco me importa. Mas é isso que estamos vivendo. Por isso filhos não ouvem mais os pais. Por isso muitos pais não são como os pais antigos. Os valores estão sendo mudados diante de nós. E isto afetou todas as camadas da sociedade, queridos. Do mais simples ao mais nobre. Daqueles que não têm tanto acesso ao conhecimento, como daqueles que são doutorados.
Então é a família. Então é a empresa. Então é o clube social. Então é cada um por si. É o relativismo. E tudo está aí para provar que é isso mesmo. O que é para mim pode não ser para você. O importante é eu ser feliz. E se para mim ser feliz vale tudo, então eu não me importo com mais nada. Eu me importo comigo mesmo. Você está entendendo? Aquela sociedade vivia isso. E hoje, pregar os valores cristãos nessa sociedade é ser uma pessoa atrasada diante das descobertas científicas, dos avanços tecnológicos. O homem está chegando à conclusão de que ele é o seu próprio Deus, porque ele cria e ele constrói e desconstrói. Ele pode, ele consegue. E ele acredita então, o homem moderno acredita em si próprio, que ele tem o poder, que Deus, na verdade, está dentro dele. O homem do nosso tempo, ele acredita e ele prega isso. E se não prega em cima de um palanque, ele prega com as suas atitudes, ele prega nas camadas aonde ele está inserido, que tudo é possível nele próprio. Que ele pode buscar e se satisfazer. Que ele pode criar um ambiente bom. Ele pode criar um mundo melhor. Ele pode conseguir a sua felicidade. Ele pode se satisfazer. Ele pode ter o prazer que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Então ele se acha divino. Se acha o construtor daquilo que ele almeja. São os filósofos modernos, mesmo sem saber, são filósofos do nosso tempo. São oradores que no seu grupo, lá no lazer, no futebol, no clube social, ele prega suas doutrinas de autossatisfação, de independência total, de ser livre, no sentido liberal da coisa. Eu posso tudo e você também pode. Esta é a pregação do nosso tempo. Você não tem que prestar conta para ninguém, nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para o seu esposo, nem para sua esposa. Você é o Senhor de si. São os filósofos do nosso tempo. São as vãs filosofias. Mas Paulo está dizendo que o Cristo da cruz, que para aquele tempo era loucura, que aqueles homens não aceitariam aquele Cristo crucificado. Ele está dizendo para nós que muitos não aceitarão o Cristo crucificado, o Cristo atrasado, aparentemente, derrotado numa cruz. Mas Paulo está dizendo que nós temos o conhecimento de tudo, que todas as respostas estão em Cristo Jesus, que nada está perdido. Eu quero dizer para você, meu querido, frequentador de igreja ou não, baladeiro ou não, eu não sei a situação da tua vida, eu não faço ideia de como você vive, qual é a sua rotina. Eu quero dizer para você que porventura está ouvindo esta mensagem, no processo de salvação ou condenação eterna. Todos nós estamos envolvidos, até você. Nesse grande processo que tem acontecido no mundo, se tem algo que eu e você temos em comum, é que um dia, nós seremos colocados diante daquele que nos criou. E ali, tudo que trazemos como histórico de vida será avaliado. Porque hoje nós estamos tendo uma grande oportunidade, meus irmãos,
uma grande oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e termos tempo para refletir nela. E é algo muito sério que talvez você já tenha ouvido. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, e pode ser até por um pecador, mas você ouve a palavra de Deus, esta palavra tem um poder tremendo de entrar dentro da sua história e mover o seu coração. E meus irmãos, não se enganem. Se naquele dia você for lembrado das oportunidades que você teve de ouvir a palavra do Senhor e não deu crédito, e disse para si mesmo: não creio, isso é loucura. E você disse uma coisa certa: para os padrões do nosso mundo, isso é uma grande loucura. Porque o mais fácil e o correto na visão deste tempo é que nós devemos viver a nossa vida como nós quisermos. Mas tudo isso será avaliado naquele dia. Por isso, meus irmãos, em Jesus nós temos tudo. Em Jesus nós encontramos todas as respostas. Em Jesus nós estamos assegurados. Portanto, a você que está ouvindo esta mensagem nesta tarde, saiba, meus irmãos, saiba, meu querido, que mais cedo ou mais tarde a nossa vida e a nossa hora chegará. Então não perca tempo. Prostre o seu coração onde quer que você estiver. Sim, fale com Deus. Peça para Deus colocar arrependimento no seu coração. Peça para o Espírito Santo vir em auxílio à sua miséria. Peça perdão a Deus por todos os pecados que você tem cometido. Peça para Deus contristar o teu coração. Peça para Deus tocá-lo fortemente. Peça perdão das suas falhas em nome de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Peça o auxílio do alto. Porque hoje é mais uma oportunidade que nós estamos tendo para ouvir a palavra do Senhor. Como a gente sempre diz, nós não temos certeza do amanhã, nem do daqui a pouco. Por isso o tempo é agora. Ao ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Peça a Ele nesse momento. Peça perdão a Ele. Peça a Deus que mude e molde o seu coração. E o aceite em sua vida. Faça essa oração. Procure homens de Deus, igrejas sérias. Procure aconselhamento, direcionamento espiritual. Diga a essas pessoas que você quer ter um encontro pessoal com Deus, que você quer estar na presença de Jesus. E não fique mais na mesmice. Não ignore mais o amor de Deus derramado sobre a sua vida, lá na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, que você tenha esse encontro com Deus. Porque em Cristo nós temos tudo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor. Amém.